Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Robson Arruda, padeiro do Artesano Pães, e esse é o primeiro vídeo do nosso canal do YouTube. Então vamos falar um pouquinho sobre focaccia. Eu estou aqui no processo, mais ou menos no meio do processo, né, da focaccia, que é quando eu já coloquei nas forminhas. Então eu já bati a massa. Eu tenho a amassadeira, né? No meu caso, eu faço o processo mecânico. Mas dá para você fazer muito bem com o processo de dobras, como vocês veem em muitas receitas na internet. Mas o que eu vim falar aqui para vocês foi mais dar uma dica em relação à manipulação, à hidratação da massa de vocês. Porque muita receita na internet fala de 80% de hidratação, 79% de hidratação, e ainda vai o azeite, que é um líquido também, né? Uma gordura mais é líquida. Então, o que é que acontece? Se você segue essas hidratações sem ver qual é a sua farinha, você pode ter, o que geralmente acontece, essas focaccias que ela tem um miolo mais pesado, ela não desenvolve bem, ela fica muito gelatinosa, ou seja, é porque você vê que ali tem água em excesso que a farinha não conseguiu absorver. Então, quando você for fazer sua focaccia, veja que tipo de farinha você vai usar. Uma farinha italiana com grande força, né, com alto teor de proteína, 80% de hidratação, tá ok. Mas se você vai trabalhar uma farinha nacional, eu indicaria você trabalhar em torno de 75% no máximo. Por quê? Hidratação, isso é uma questão assim, de todo mundo que está iniciando na panificação, que é sempre pães mais hidratados pelo desafio de fazer um pão com a superidratação. Mas hidratação não é o principal fato aí que vai lhe dar um miolo muito bonito e um pão muito bonito. É a sua fermentação e a manipulação da sua massa. É melhor você fazer pães seguramente com a hidratação mais baixa e ter uma manipulação melhor, que vai lhe dar uma estrutura melhor, que vai lhe dar um desempenho de forno melhor, do que fazer pães super hidratados e ficar aquela coisa gelatinosa e com você vê que está sobrando água, né? Então respeite sua farinha. Um exemplo aqui, eu estou fazendo com a farinha Globo Superiore, que está na Amazon, você consegue comprar no Brasil todo. Uma farinha acessível, com preço bom. Eu fiz ela com 76% de hidratação e 5% de azeite. Eu tenho um ótimo resultado porque eu faço na maceira. Se você for fazer à mão, faz com 74% e vê se ela aguenta um pouco mais de hidratação. Mas é uma farinha muito boa que você vai conseguir ter resultados. Olha, aqui é uma estrutura da massa, a massa é bem estruturada. Aqui eu já fiz o porcionamento. Um salto de forno bom nessa hidratação. Então você não precisa comprar as melhores farinhas, né, para você fazer suas focaccias. Então tem farinhas nacionais que você consegue fazer bem. Então qual foi o meu processo aqui? Bati a massa. Eu não queria fazer no mesmo dia esse porcionamento. Deixei 2 horas fora da geladeira e depois levei ela para a geladeira. Não fiz muita dobra, então se você faz na maceira ou na batedeira planetária, né, desenvolveu bem o glúten, organiza o seu material onde você vai fermentar, deixa a massa bonitinha e deixa ela fermentar, ela descansar. Não precisa ficar fazendo dobra na massa, porque você pode enfraquecer a sua massa. Então, vai fazer focaccia, respeita o descanso dela. Ela está bem estruturada quando você organizou, deixa ela lá. Não precisa, tá? Essa manipulação vai fazer você rasgar essa massa, ela vai perder força nessa massa, nessa manipulação excessiva. Então eu deixei lá agora de manhã, agora eu estou gravando, são as 9 horas da manhã, porcionei e coloquei aqui. Então qual é a minha referência de massa aqui para essa forminha? Essa minha forminha de alumínio é uma forma de 750 ml, que você acha em supermercado, né, de marmita. Eu coloco 300 gramas de massa crua. Então eu vou fermentar ela até chegar no topo dessa forma, né? Então deixei fermentar um pouco, eu vou só bolear a minha massa, faço a bolinha e coloco na forma. Eu não faço pré-shape e nem faço para fazer o shape final. Então boleei, deixei a massa tensionada, viu que ela ficou com aquela superfíciezinha lisa em cima, coloca na forma, pronto, deixa agora fermentar. Por que eu não faço pré-shape e shape? Você quer, na focaccia, uma massa bem relaxada para você trabalhar aqueles furinhos nela. Então se você fizer pré-shape, fizer shape, você vai deixar a massa muito tensionada. Então, na hora de manipular, você pode perder os gases que você tem nela, né? Então, aqui ela vai ter estrutura suficiente
para reter os gases, e vai estar uma massa relaxada para você trabalhar e colocar os seus recheios. Então essas são as principais dicas que eu deixo em relação à focaccia. E a primeira e primordial, não se preocupem em hidratar demais a massa de vocês. Se preocupem em ter uma massa bem estruturada e bem fermentada. Lembrando que focaccia a gente fermenta bem mais do que um pão, um sourdough normal, né? O convencional, o tradicional, que são pães que precisam de estrutura para poder dar salto no forno, que ele não tem forma aqui, né? Então ela fermenta bem mais mesmo. Então a gente vai fermentar aqui, ó, até chegar no topo da massa. Então se vocês forem fazer nessa forminha de 750 gramas, pode pegar essa massa de 300 gramas de referência e fermentar até o topo, que vai ficar um resultado legal. Então até o próximo vídeo.